E a Justiça determinou que o Coritiba pague 4 milhões de reais a David no processo que o ex-atacante move desde que abandonou o clube em fevereiro. Atual integrante da comissão técnica do Flamengo, David cobrava judicialmente o Coxa pelo atraso no pagamento do direito de imagem e o não pagamento do prêmio pela conquista do Campeonato Paranaense de 2013. A advogada de David, Gislaine Nunes, também solicitou indenização moral no valor de 600 mil reais, mas a justiça negou. E depois de um acidente em uma construção civil aqui de Araucária, que deixou um funcionário ferido, a nossa equipe conversou com uma técnica em segurança do trabalho para falar sobre o assunto. Confira. Nessa semana, o Jornal Regional mostrou o caso de um funcionário de uma construção civil que ficou em estado grave no hospital após cair do prédio que estava em fase de acabamento e que ele estava construindo. Há menos de um ano, na Avenida Manuel Ribas, aconteceu um caso muito parecido, mas nesse outro caso, o pedreiro acabou morrendo. Nessas duas situações, a denúncia é de falta de fiscalização e de segurança. Sobre isso, eu vou conversar agora com Julie Padilha, que é técnica em segurança do trabalho, que vai comentar um pouco sobre essas questões. Julie, a primeira coisa que eu quero te perguntar é quais são os itens de segurança básicos na construção civil? Na construção civil você pode encontrar diversos equipamentos de proteção individual, que são conhecidos como EPIs. Nesses casos, geralmente de obras, o que a gente procura fornecer para um funcionário são as luvas de raspas para evitar cortes, o uso da bota, do protetor auricular também é bem necessário quando se tem muito ruído na obra. Além disso, o capacete também é muito importante. Porém, nesses dois casos, o que houve, na verdade, de mais errado em todas as situações foi a falta do uso de cinto de segurança. A NR35, que é uma norma regulamentadora, ela fala sobre trabalho em altura. E todo e qualquer trabalho a partir de 2 metros já exige que seja usado o cinto de segurança, né, do tipo paraquedista, para que previna esse tipo de acontecimento. No último caso ocorrido, o funcionário estava a 7 metros de altura e sem qualquer tipo de proteção, né, o que vai acarretar em alguma complicação tanto para o engenheiro da obra ou para o próprio dono do condomínio, né, do caso. Porém, estava totalmente irregular, porque, como foi dito na denúncia, eles não estavam usando qualquer tipo de equipamento de segurança e a fiscalização também não atuou naquele caso para ver o que eles precisavam usar ou o que eles estavam fazendo de errado. A maioria dos casos acontece justamente por isso, por negligência de não usar aquilo que é necessário usar e também pelos donos ou muitas vezes engenheiros não fornecerem o equipamento necessário para os funcionários. As denúncias que aconteceram nos dois casos, como você disse muito bem, foi de falta de fiscalização, que é o que se investigou, né, depois, nesse último caso, ainda está sendo investigado. Quem que é responsável pela fiscalização dos equipamentos de segurança na construção civil? Na construção civil depende muito do número de funcionários. Quando se é dentro de uma construtora, geralmente há um técnico em segurança ou um engenheiro de segurança que vai fiscalizar toda essa parte. Nesse caso, se for um engenheiro da obra, o próprio engenheiro civil ele é capaz de fornecer, ou o próprio arquiteto também, de fornecer os equipamentos de proteção individual, de explicar e também treinar esses funcionários para como usar esses equipamentos, porque muitos deles, às vezes, por falta de instrução, não sabem usar, não sabem colocar e às vezes acham desnecessário. Alguns funcionários, muitas vezes, eles têm a capacidade de ter esses EPIs, o engenheiro fornece, porém, por desconforto, acabam não usando. Muitos funcionários alegam que usar luva, por exemplo, é algo que não causa conforto, que atrapalha, o próprio capacete também. Às vezes o cinto, eles acabam pensando, mas é um serviço rápido que não vai levar tanto tempo, não é tão perigoso, ou eu não vou precisar do cinto agora. Nesse caso eram 7 metros de altura, o que ocasionou um acidente de grande gravidade. Então o cinto faria total diferença, porque teria uma ancoragem, ele não teria caído, ele poderia ter sofrido alguma escoriação na hora da queda, mas não teria causado tudo o que causou. Ele teria, no outro caso, teria sobrevivido e nesse a gravidade seria bem menor ou talvez sem qualquer tipo de lesão. E os funcionários que trabalham na construção civil, como você disse, muitos acabam nem tendo conhecimento desses equipamentos, mas a partir de agora, sabendo disso, eles podem exigir dos responsáveis pela obra que forneçam os equipamentos de segurança? Exatamente. Os funcionários eles podem se negar a trabalhar se eles não tiverem esses equipamentos. É o que até muita legislação condiz com isso e muitos técnicos, engenheiros prevêem isso, que se o funcionário não estiver recebendo os equipamentos, ele pode se negar a trabalhar sem problema algum. Porém, entra a questão financeira. Muitos deles não vão querer perder um trabalho, deixar de trabalhar pela falta do uso de equipamento, por não receber aquilo. Para eles, o que é mais vantajoso é receber
pelo trabalho e não a segurança, o que é totalmente errado. Porém, para eles, com o trabalho deles, com a função que eles exercem, para eles a vantagem é trabalhar com segurança ou sem. Mas então fica o alerta tanto para os funcionários, mas principalmente para os responsáveis, para que tomem cuidado então para evitar acidentes como esses dois que a gente relatou aqui. Exatamente, independente do tamanho da obra, se é uma obra particular, se é uma obra que existe a presença de engenheiro ou de arquiteto, ou até mesmo reparo simples dentro de um condomínio que exige que tenha trabalho em altura ou até não. No Brasil a gente percebe que o número de acidentes na construção civil é altíssimo, né? Por exemplo, agora que se passou a Copa do Mundo, o Brasil foi o país que mais teve em todos os outros países que receberam a Copa do Mundo. O Brasil foi o que mais apresentou acidentes e mortes dentro das áreas de obras, durante as construções dos estádios, de serviços de locomoção, as pontes. Nós tivemos vários casos de acidentes e o Brasil apresentou um número enorme de funcionários mortos devido à falta de segurança, devido à falta de instrução. Acredito que esse é o maior problema. Você tem que saber como utilizar aquilo, entender que aquilo é importante. Nós tivemos aqui 2 casos que o cinto de segurança teria prevenido completamente, né? O que nós chamamos de cinto do tipo paraquedista, que teria prevenido os 2 acidentes, que os 2 teriam sobrevivido tranquilamente e o outro não teria sofrido qualquer tipo de lesão. Tá certo, Julie, muito obrigada. Com informações sobre a segurança na construção civil, Mônica Seulin para o Jornal Regional. Infelizmente, a maioria das obras que acontecem em Araucária não são devidamente fiscalizadas, o que acaba resultando em acidentes. E assim nós vamos encerrando a edição desta quinta-feira do Jornal Regional. Desejando a todos uma boa noite, agradecendo pela sua audiência e nós voltamos amanhã aqui na TV Araucária com mais informações.